Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos nós. E Ele abençoa, sabe como? Sabe como Deus abençoa a gente? Não é quando Ele dá um carro novo, uma casa. Não é quando Ele realiza os sonhos do nosso coração. Não. Ele nos abençoa quando Ele dá a direção dEle para a nossa vida. Quando Ele faz a gente entender a sua palavra santa. Quando você entender a palavra de Deus, não entender um versículo ou outro que está solto, não. Muitas pessoas dizem assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas fala da boca para fora, porque da boca para dentro é só fracasso, só conhece a mentira, o engano, vive na mentira. Quem quer receber o Espírito Santo, você quer receber o batismo com o Espírito Santo, amiga e amigo. Você quer, então você tem que sacrificar a sua carne. Bispo, como que é sacrificar a carne? É sacrificar os desejos maus que tem no seu coração, as inclinações para o mal, para o mundo. A Bíblia, Jesus fala muito do mundo. Ele fala do mundo. O mundo é o reino do diabo. E o reino de Deus é o reino espiritual, é o reino da verdade, é o reino de verdade, em que você sabe o que Deus quer de você e você obedece. Então, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela tem o espírito do mundo. É verdade. Ou a gente tem o Espírito de Deus ou a gente tem o espírito do mundo. Não existe meio termo. Eu sou pragmático nesse aspecto. Não há como você conciliar o mundo deste mundo e o mundo de Deus, ou o reino de Deus com Deus. Não tem como. Porque você quer receber o Espírito Santo. Você quer ser batizada com o Espírito Santo. Você já aceitou Jesus, já foi batizada nas águas, você é uma pessoa até fiel na igreja, mas não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Você tem direito de receber o Espírito Santo. É um direito daqueles que seguem a verdade. É um direito daqueles que vivem afastados do mundo, afastados do pecado. É um direito. Você pode pedir que Deus vai lhe dar. Pode cobrar dele. É isso mesmo. Oh, meu Deus, eu tenho vivido na verdade. Eu tenho vivido para ti. Eu tenho consagrado a minha vida. Poxa, não é possível que o Senhor não me dê o teu Espírito. O Senhor sabe que sem o teu Espírito eu não vou sobreviver. E não vai mesmo. Sem o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, ninguém sobrevive. Ninguém. Não há exceção. Você tem visto muitas pessoas com depressão. O que é a depressão? O que é um vazio? O que é a ansiedade? Tudo isso é fruto do mundo em que a pessoa mergulha por livre e espontânea vontade. Então a pessoa mergulha no mundo da moda, no mundo das drogas, no mundo da fantasia, no mundo das emoções, no mundo das sensações. O diabo gosta disso. O diabo sabe disso. E ele alimenta as pessoas com sonhos do mundo, os sonhos da vaidade, os sonhos da mentira. Então, você quer mesmo receber o Espírito Santo?
Jesus disse: quem tem sede, vem a mim. Se você tem sede do Espírito Santo, esse jejum de Daniel vai ser diferente. Esse jejum, nós vamos aqui estar falando, insistindo, batendo na mesma tecla. O espírito do mundo e o espírito de Deus. O reino do mundo ou o reino de Deus. Jesus disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está nele, que amor que está lá dentro dele? É o amor da carne, do mal, é o amor do diabo, é o amor da mentira, do engano, da vida errada. Então, nós vamos dar o que Deus nos tem dado para que você receba o Espírito Santo, porque sem o batismo com o Espírito Santo, você pode ter sido curada de câncer, você pode ter sido curada da doença incurável, qualquer que seja a doença, você pode ter recebido bênçãos econômicas, financeiras, sua vida prosperou, seu casamento foi restaurado, restabelecido, você alcançou muitas bênçãos, ou tem alcançado muitas bênçãos de Deus. Mas você não alcançou a bênção que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é a glória de Deus dentro de nós. E por que não alcançou a glória de Deus dentro de você? Você já pensou? Você já imaginou? Pensa comigo, você ter o Espírito de Deus. Por que a gente insiste? Por que Jesus insistiu no batismo com o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus Cristo. É a mente. E quando você tem a mente do Senhor Jesus, então você sabe o que deve fazer. Você não tem que seguir pastores, bispos, igrejas, religiões, nada disso. Você vai ser dirigido pelo próprio Deus no que você deve fazer e o que você tem que virar as costas e jamais fazer. Você vai perder amigos, você vai perder pessoas queridas que vão te criticar, que vão te fazer de vítima. Mas é o preço que a gente tem a pagar. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Jesus disse isso. Jesus disse: não vou deixá-los órfãos. Ele falou para os discípulos, os seus seguidores, aqueles que estavam ouvindo e colocando em prática a sua palavra, que é o mais importante, que é a bênção das bênçãos. Quando você tem a palavra de Deus conduzindo a sua cabeça, os seus pensamentos, o seu coração vai se submeter a essa palavra. E os seus sentimentos serão sentimentos divinos. E a sua vida, o seu corpo vai agradecer. Então, você quer realmente beber da água da vida, que vai fazer de você uma fonte de vida? Eu quero, bispo. Então você tem que estar preparado para pagar o preço. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a mentira. Porque se você quer o Espírito Santo é o Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. E ele só guia na verdade. Quando uma pessoa diz: eu falo em línguas, eu agora tenho o Espírito Santo. Não necessariamente. Porque às vezes ela fala em línguas, mas vive mentira, vive da mentira, vive do engano, vive no engano, vive na mentira. Ela fala mais mentira do que a verdade. Quer dizer, é uma pessoa que tem um espírito de mentira.
e para receber o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, você tem que deixar a mentira. Como é que uma pessoa que tem o espírito de mentira pode receber o espírito de verdade? Como é que o espírito de verdade vai conviver com o espírito de mentira dentro de uma pessoa? Impossível! Impossível! Jesus fala sobre isso. Pode a figueira que dá figos produzir uvas? Pode uma fonte que jorra água doce jorrar também água salgada? Não tem como, minha amiga. Ou é fonte de água doce ou fonte de água salgada. Então, não há como conciliar a mentira com o Espírito Santo, o Espírito de verdade. É o próprio Deus. O diabo é a mentira, é o pai da mentira, Jesus falou. Então quem mente está obedecendo ao seu pai, que é o diabo, que é o pai da mentira. Mas quem vive na verdade e sofre pela verdade, por causa da verdade, essa é a pessoa que ouve a voz do Espírito da verdade, que é o Espírito de verdade. Jesus fala, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade é o Espírito Santo. A maior bênção que o ser humano pode receber na sua vida é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é impossível depressão, é impossível ansiedade, é impossível viver na ansiedade, é impossível ter um vazio dentro de si. A pessoa só é vazia porque ela não tem o Espírito de Deus. Ela não foi feita para ser vazia, ela foi feita para ser o templo do Espírito Santo, o Espírito de verdade. Mas, bispo, me diga, me explica, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu não vivo na mentira. Você tem que deixar a mentira. Você tem que odiar a mentira, para poder amar a verdade, amar o Espírito de verdade, que é o Espírito de Deus. Então, amiga e amigo, desculpa ser tão assim, direto, objetivo, franco, grosso. Eu não estou nem aí para o discurso elitista. Eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, eu quero que você receba e beba do Espírito que Deus nos tem dado, para que você seja uma própria bênção. Jesus não quer que você seja um mendigo de bênçãos, que fique pulando de galho em galho, de igreja em igreja, vai aqui, vai ali, vai acolá, e você ouve, mas continua vazio. Você está cheia de emoção, cheia de cânticos de louvores, você canta louvores, você confessa a palavra de Deus, mas na hora que você tem que perder, você não quer perder, porque você quer ganhar, e para ganhar, você tem que usar da mentira. Aí, minha amiga, você contradiz o que você crê, que você diz que crê, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, que é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, se a pessoa... A Bíblia fala aqui, Jesus fala assim, olha só o que Jesus fala. Ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Promessa de Jesus. Ainda um pouco e o mundo, o reino deste mundo, não me verá mais. Mas vós me vereis. Ele está falando para os discípulos, os seguidores dele. Porque eu vivo
vós vivereis. Porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas como é que... Eu não estou vendo Jesus, eu não estou vendo Jesus em mim. Eu não estou vendo com os olhos físicos, com os olhos espirituais eu vejo. Porque o que há dentro de mim é só envolvido com as coisas de Deus. Eu saí do mundo da mentira. Eu abandonei o mundo da mentira. Eu tive que optar entre conservar os meus amigos e parentes incrédulos que vivem no reino da mentira. Eu tive que virar as costas para ele e viver o meu mundo, o mundo do reino de Deus. Custou, mas graças a Deus, porque eles amam o mundo, eles amam mais o mundo do que a Deus. Eles amam mais o mundo da mentira do que o mundo de Deus, que é o reino de Deus. Então, você quer realmente, se quer realmente receber o Espírito Santo, então você vai sacrificar a mentira. Vai sacrificar a mentira. Você vai jogar fora a mentira. Você vai jogar a mentira no lixo. Vai dizer a verdade, vai falar a verdade. Vai ser verdadeira, verdadeiro, honesto, sincero na sua vida pessoal, na sua fala com Deus, na sua oração, transparente. E se o mundo não entender você, é isso mesmo, ele não pode entender você. O mundo não pode entender a gente. Sabe por quê? Porque o mundo é da mentira. E como que os filhos da mentira, os filhos do mundo, os filhos das trevas, vão compreender os filhos da luz? Os filhos da luz entendem os filhos das trevas, porque já estiveram lá. Eu estive no mundo das trevas. Eu sei como é o mundo das trevas. Mas hoje eu vivo no mundo da luz. E eu entendo. Eu sei que muitas pessoas estão querendo se matar. Por quê? Por causa do vazio, da tristeza na alma, por causa da angústia, por causa do vazio, o oco que tem na sua alma, a ansiedade. Gente nova, jovens, cheios de vida, querendo dar cabo da sua vida. Enquanto que tantas pessoas, já mais velhas, querendo viver mais e colocando toda a sua força para receber um pouquinho mais de saúde, para poder viver mais um pouquinho. Amiga e amigo, pense na sua vida. Você quer o espírito da vida, o espírito de vida? Você quer ver Jesus? Espiritualmente, você quer ver Jesus? Então você tem que ter o Espírito Santo, o Espírito dele. Para você ter o Espírito dele, que é o Espírito de verdade, você tem que deixar a mentira. Do contrário, não tem negócio. Não tem negócio. Então você vai sacrificar durante esse período de 3 semanas, de domingo a domingo, 3 domingos, até o dia 18 de abril. Você vai sacrificar. Vai doer, vai machucar, vai separar você de pessoas íntimas, vai separar você de pessoas amigas, mas vai fazer você receber o Espírito do Deus Altíssimo. E depois que você tiver o Espírito de Deus, aí sim, você vai saber como lidar com aquelas pessoas
que você conhece, é o marido e a esposa, são os filhos, são os pais. Você conhece essas pessoas e sabe por que elas sofrem. Aí você vai ser uma testemunha viva de Jesus. Testemunha da ressurreição de Jesus na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, seus colegas de trabalho, de escola. Mas isso, primeiro você tem que sacrificar o seu eu, sacrificar o mundo. A Bíblia diz, o Espírito Santo diz, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é o amor do Pai? É o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, ama indiscriminadamente. Ama a todos, porque Deus é amor. Mas quem não tem o amor, o Espírito de Deus, não é capaz de amar. Então, olha só que bacana. Olha só, é muita coisa, eu tenho aqui muita coisa para dar, mas talvez fique muita, sabe, é muito forte e você pode confundir a sua cabeça. Mas Jesus disse assim, olha, preste atenção, aquele que tem os meus mandamentos, que é a minha palavra, a palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, quem tem os mandamentos de Deus e os guarda, esse é o que ama a Deus. Quer dizer, o amor não tem nada a ver com sentimento. É o mandamento, é a palavra dele. Então, quando você obedece a palavra de Deus, você ama a Deus. Quando você não obedece, você não ama a Deus. É isso que ele está falando aqui. E aquele que me ama, olha só, presta atenção. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, disse Jesus, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da mentira, do mundo da mentira, convence a gente da justiça, convence a gente do juízo. Então, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica, esse é o que me ama. Não é aquele teólogo que tem grandes conhecimentos bíblicos, mas não pratica nada. Não é esse, não. É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece, os segue, pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí, o Judas, não o Judas Iscariotes, mas o outro Judas, disse, Senhor, de onde vem que tu hás de manifestar a nós e não ao mundo? Quer dizer, manifestar a nós, teus seguidores, e não ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Novamente, Jesus está repetindo o que ele havia dito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui ele está respondendo essa pergunta do Judas, não os Iscariotes. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
O Pai, o Filho, na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a minha palavra e os guarda, esse é o que me ama. Então, e ele diz lá, ainda em João, a condenação, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, quer dizer, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a realidade. Por isso que as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, porque elas amam mais as trevas, mais as luzes da ribalta, as luzes do mundo, o sucesso, a glória que o mundo oferece, que o diabo oferece, sucesso, dinheiro, poder, mas o vazio também, o vazio, a mentira, o engano e o desprezo pelas coisas de Deus. Não há temor para com Deus, porque amam este mundo, amam a fantasia, amam desfilar, amam e amam o mundo sensacionalista. Pessoas que vivem na internet buscando a glória, cada um querendo aparecer mais do que o outro. Sim ou não? Fala a verdade. Então, quer aparecer mais bonita, quer aparecer, quer ostentar suas riquezas, suas joias, seu ouro, quer ostentar sua juventude, quer sustentar, quer ser glorificado, quer ser glorificado pelo mundo, quer ser ovacionado pelo mundo. Esse é o que ama o mundo. E como que uma pessoa que ama o mundo pode receber o Espírito Santo? Não tem como. Então, amiga e amigo, se você tem feito jejuns, oração e tal, mas ainda gosta de ver a sua foto ou as suas fotos, suas apresentações lá na internet, na sua página na internet, então você está buscando a glória desse mundo, não a glória de Deus. Você está buscando a mentira, porque as pessoas vão dizer, que maravilha, você está tão bonita, tão bonito. Mas você, poxa, você está forte, você está bonita. É isso que você quer, ser elogiado pelo mundo. Mas o mundo é do diabo. O mundo pertence ao diabo. O mundo é um mundo de mentira, de ilusão, de falsidade. O mundo é um mundo de fingimento, de hipocrisia. Mas esse é o mundo que as pessoas gostam. É o mundo que atrai as pessoas. Sabe aquele doce que atrai as moscas? Assim é você que gosta do mundo. Você é aquele doce e atrai as moscas. E as moscas vão lá, posam em você. E dizem, mas que gostoso o seu sabor, como você é bonita, como você é bonito, como você está forte, como você é isso. Minha amiga, meu amigo, acorde para a vida. As pessoas que têm feito sucesso, pode verificar os grandes astros, os grandes ícones da sociedade estão se matando, porque depois que alcançar o sucesso, alcançar o auge do sucesso, dinheiro, e serem glorificados pelo mundo,
eles acabam se matando, porque tudo aquilo era vaidade. E a vaidade é o que o diabo usa, a mentira. Vaidade é uma mentira, a vaidade. E as pessoas estão se matando, estão morrendo de depressão, por causa da depressão, do vazio. Deus não trabalha com emoção. Deus não trabalha com sensação, com sensações. Ele trabalha com o Espírito, com a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele falou novamente, se alguém me ama, guardará a minha palavra, minha sabedoria, minha inteligência, meu conhecimento. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e viremos e faremos nele morada. Deus quer fazer morada em você. A Santíssima Trindade quer fazer morada em você. A glória de Deus quer fazer morada dentro do seu corpo. Mesmo que você seja feia, feio, gordo, magro, não importa, não interessa o que você é, mas Deus quer fazer morada em você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas para Ele fazer morada em você, você tem que negar a mentira. Você tem que negar o mundo. Você tem que virar as costas para o mundo. É isso aí. Por isso que muita gente está dentro das igrejas, muita gente, inclusive da Igreja Universal. E tem pastores assim também, e bispos também, e esposas de pastores e bispos também nessa situação. Estão dentro da igreja, até fazendo a obra, mas o coração apaixonado pelo mundo. O coração, sabe, entregue para a glória que o mundo oferece, que é o do diabo. Então são pessoas vazias. Cedo ou tarde vão desaparecer. Porque quem não tem o Espírito de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai desaparecer. Seja inteligente, amiga e amigo, pelo amor do nome de Jesus. Use a sua inteligência, use a sua cabeça. Como que uma pessoa quer receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade? Como que uma pessoa quer receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, quer que a Santíssima Trindade faça morada em si, se ela permanece aderente ou amante do mundo. Não tem como. Das duas, uma. Ou você nega o mundo para receber o Espírito Santo, ou você continua no mundo e o Espírito Santo longe de você. Isso depende só de você. Você. A sua vontade é sua. É soberana. Está na sua cabeça decidir. Você sabe, nós não escolhemos para vir neste mundo. Eu não pedi para vir ao mundo. Mas graças a Deus, que aqui no mundo, eu tive conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensinou que eu posso decidir o meu destino final e eterno na minha cabeça. E não depende de ninguém, só depende de mim. Eu quero. E eu optei. E eu aceitei. E eu assumi a fé na palavra de Deus. E aí, tudo mudou para mim. E graças a Deus por isso. E é isso que nós queremos passar para você. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos, Jesus disse, e viremos para ele e faremos nele morada. Já veio o Pai, já veio o Filho e agora é a vez do Espírito Santo. Mas agora, no mundo, né? Primeiramente foi o Pai que se manifestou ao mundo. Depois ele subiu e mandou o Filho.
E depois do Filho, ele enviou quem? O Espírito Santo. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, que é o templo. Deus quer fazer de você o templo dele, a morada dele, a habitação dele. Por isso, Paulo diz lá, nós temos a mente de Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam naqueles que são coroados com o batismo no Espírito Santo. Vamos tratar desse assunto todo dia aqui. Nós vamos bater na mesma tecla, bater, insistir para ver se há um despertamento e haja um derramamento do Espírito Santo para todos os que participam desta live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que você venha virar as costas para a mentira e mergulhar na verdade da palavra de Deus. E você vai receber o Espírito Santo, e aí já era. Quando recebe o Espírito Santo, recebe o Pai, recebe o Filho e o Espírito Santo. E a pessoa tem a plenitude de Deus dentro de si. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.